Pronto? Olá, sejam todas bem-vindas a mais um Café com Fibra. Estamos aqui com mais uma Fibra Mulher. O Café com Fibra é um quadro onde eu dou uma mentoria para as minhas alunas Fibra Mulheres. Quem não me conhece ainda, meu nome é Jordana Ribeiro, eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes. E hoje eu estou com a Fibra Mulher Érica. Seja muito bem-vinda ao Café com Fibra, Érica. Obrigada. Bom estar aqui também. Me conta um pouquinho de você, Érica, para as mulheres que estão nos vendo te conhecer um pouquinho. O que eu posso falar? Bom, eu, eu sou professora já há mais de 20 anos, né? Na área de tecnologia de alimentos. Eu sou uma pessoa solteira, eu nunca me casei, eu não tenho filhos, mas eu sou muito ligada à minha família, eu vivo com a minha mãe, eu já morei sozinha há algum tempo, mas eu sou mais feliz vivendo junto com a família, né? Eu não me casei, eu nunca tive interesse em me casar. Eu já pensei em ter filhos, mas a vontade passou. Agora eu tenho 49 anos, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho algumas amigas muito especiais que eu gosto bastante. Assim, elas são muito importantes para mim. Quando eu falo da família, que também é bastante importante, a família mais próxima, que são meus irmãos, meus sobrinhos, com a minha mãe. Meu pai é falecido, mas eu tenho também a família, assim, os tios, os primos, que eu tenho muito apreço, assim, nós somos muito próximos, né? Tem muito amor aí envolvido. E acho que é isso, assim, principal, né? Que eu É do tenho para interior de falar. São Paulo, né, Érica? Eu sou de Osasco, que é Grande São Paulo, né? Eu trabalho em São Paulo, na Barra Funda, é, que é região assim bem central, mas eu moro na zona oeste, da Grande São Paulo, que é Osasco, que é uma cidade bem grande e bem próxima de São Paulo. Há quanto tempo, Érica, você tem fibromialgia? Olha, é uma pergunta assim um pouco difícil, né? É, eu fui diagnosticada faz, eu acho que uns 8 anos que eu fui diagnosticada e comecei a me tratar. Mas alguns anos antes disso, talvez uns 5 anos antes, um médico me disse: Você tem fibromialgia. E eu disse que não, porque eu não tenho as dores características da fibromialgia. Não que eu não sentisse dor, mas não como eu ouvia dizer que era fibromialgia. Então eu falei, não, talvez eu me identifico com algumas coisas, mas acho que não tem. E quando eu finalmente fui diagnosticada, aí eu pensei assim, aquele médico tinha razão. E acho que mais do que isso, depois que eu fui diagnosticada a segunda vez, eu comecei a tratar, que eu tinha os sintomas bem clássicos, aí eu fico pensando que eu tenho fibromialgia desde muito cedo. Porque quando eu leio assim sobre crianças com fibromialgia, eu me identifico demais. Assim, então eu já percebo isso na infância já. É, alguns indícios, assim, posso dizer, né? Mesmo Com das quantos dores. anos, assim? Olha, eu acho que desde que eu me lembro, assim, da Érica, né? Eu percebo algumas coisas, como, assim, o cansaço, não fadiga como eu tenho agora, mas o cansaço, dores no corpo. Eu tinha muitas dores nas pernas, né? E algumas dores, assim, que incomodavam. Acho que dor todo mundo tem, né? Mas tinha algumas coisas que incomodavam bastante. Você tinha ali, a gente pode colocar uma faixa etária de mais ou menos quanto, assim, na infância? Olha, uns 7 anos ou menos que eu lembro assim disso.
Você lembra de um certo cansaço? Lembro, sempre assim. Uma falta de energia. Essa Isso é falta tão de sério, ener... né? Essa falta de energia eu lembro desde sempre, assim, né? Que às vezes muitas pessoas, muitos adultos olham essas crianças e acham que é dor do crescimento, né? Que é coisa de criança mesmo, que está crescendo e ignora totalmente. Uhum. E eu tive, assim, uma época de um estirão, né? Que as pessoas achavam que eu era muito alta, e nem fiquei alta, assim, né? Eu tenho 1,60 m. É, e aí eu ouvia muito isso, né? A dor na perna, a dor do crescimento. Então, é, e quando eu era criança, você nem ouvia falar em fibromialgia, ainda mais uma criança, né? Hoje em dia não se leva muito em consideração. Não se tem muito respeito, a gente pode dizer assim, né? Por quem é diagnosticado, um adulto, você imagina uma criança, né? As pessoas nem sabem, né, que pode existir isso. E aí, como que você me conheceu? Como que eu te conheci? Então, vamos mais para trás, assim, né? Você perguntou assim quando que eu descobri, né, que eu tinha fibromialgia. É, Hoje eu sei, né? Eu não sabia antes. Eu sempre li muito assim sobre várias coisas, né? E eu sabia já alguma coisa sobre a fibromialgia, mas não muito. E aí eu comecei a sentir dores, eu comecei a sentir muita dificuldade com o sono e também muito cansaço, né? Mas a coisa que mais me incomodou, eu, uma professora, eu comecei a ter uma perda cognitiva muito grande. Eu comecei a ter esquecimentos e eu comecei a ter uma certa dificuldade, assim, até de raciocínio, muitas vezes, né? Então, para um professor, isso é uma coisa péssima, né? Isso começou a me incomodar muito. Mas quando que eu percebi isso, assim, de uma forma mais clara? Foi logo depois que meu pai faleceu, né? E aí hoje eu sei que tem uma ligação, né? É de você passar por um momento assim difícil emocionalmente e acaba desencadeando. Eu não acredito que algumas pessoas dizem isso, né? Que a fibromialgia é uma doença emocional. Não, eu acho assim que existe um elo muito grande, como existem várias outras condições de saúde. Eu acho que a gente é uma coisa só, né? Não existe um corpo e uma mente que é desligado, né? Essas duas coisas têm relação. Talvez até uma outra parte que seja uma parte espiritual, né? Que eu ainda acho que eu tenho muitas dúvidas sobre isso, mas eu acredito que exista um terceiro elemento aí, pelo menos um terceiro, né? E acho que uma coisa está conectada com a outra, né? Então, eu relaciono fortemente a morte do meu pai, que foi alguma coisa que aconteceu de repente, uma questão de saúde. Ele bem jovem, né? Meus pais me tiveram muito jovens, então a gente tem uma diferença de idade pequena, né? E meu pai, ele faleceu, ele não tinha completado 60 anos ainda. Então aquilo foi muito pesado, muito triste, né? E acho que isso me marcou bastante e eu comecei a sentir isso de uma forma bem pesada, né? Os sintomas aí, que eu fui lendo, ligando uma coisa à outra, e eu comecei a procurar médicos, e eu procurei um médico, e ele, no ato, ele me falou, você tem fibromialgia, e eu fui já com a certeza que ele ia dizer isso, né? Ainda bem que eu encontrei esse médico, porque foi uma indicação da minha prima, né?
E foi muito bom, porque eu sei que tem pessoas que demoram aí anos e anos para ter um diagnóstico, né? E eu já tinha sido diagnosticada antes de eu me perceber com a fibro, pelo outro médico. E então eu comecei a ler muito a respeito e atrás de informações, porque eu sei que a fibromialgia é muito complicada. É, eu vejo assim que tem vários tratamentos, cada pessoa pensa uma coisa, os médicos pensam coisas diferentes. Alguns acham que tem muita relação com a alimentação, outros acham que não. Cada um vai por uma linha, né? Então eu penso assim, bom, eu tenho que ouvir todos os lados e formar aí a minha ideia, né? E eu tenho uma amiga, né, que tem fibromialgia, né? Elas são um casal, na verdade, e eu tenho muita amizade por elas, né? E a esposa dela um dia me falou que, na verdade, a esposa dela, hum, que era minha amiga primeiro, né? E aí um dia ela me falou assim: Olha, Érica, você tem Instagram? Eu falei: Não, eu não sou muito chegada a redes sociais, né? Não estou no Instagram, não estou no Facebook, né? Ela falou: Tem uma pessoa que eu sigo que ela é muito bacana ali, porque ela tem a fibromialgia, mas ela é assim muito alto astral, né? E eu comecei a seguir essa pessoa, que é a Lívia. É, Ela é bastante conhecida, ela até escreveu um livro. E a partir da Lívia, eu comecei a seguir outras pessoas. Então eu entendi o que essa amiga estava me dizendo, porque tem pessoas assim que têm um desespero muito grande por causa da fibromialgia, né? E eu entendo isso, porque é angustiante quando você tem uma crise, que você está ali com dor, você está com um cansaço imenso, que é inexplicável, né? A fadiga é um cansaço que não é só um cansaço, é uma coisa que vai muito além, é muito intenso, né? Então, algumas pessoas se desesperam naquilo e perde assim um pouco o foco da vida, né? É um pouco difícil, mediante até as possibilidades que você tem ali de tratamento, né? Eu tenho sorte nesse sentido. E chegou um momento ali que eu li, seguindo várias pessoas e percebendo, poxa, eu gosto de ser como essa pessoa, né? Gostaria de me identificar com essa coisa positiva, não gostaria de me identificar com a coisa negativa. E aí vem o que eu falei aí no começo, que eu não acredito que a fibromialgia seja uma doença emocional, mas que tem uma relação muito forte, né? Eu já li coisas, por exemplo, assim, que eu sei disso, né? Que o diabetes, por exemplo, ele tem uma ligação muito forte. Se você tem um momento ali de muita frustração, muito estresse, você vai ter uma descompensação. E a fibromialgia é a mesma coisa, várias outras coisas, eu acho que, como lúpus, por exemplo, né? Parkinson. Então, tem, né, um monte de coisa que é assim. Quando E você eu fala que tem um cunho emocional, é no sentido de não ser coisa da cabeça, é isso? Isso, porque tem gente que acha assim, a pessoa, né, a gente tem até um certo receio, né? A pessoa pensa, tá maluca, assim, né? É, É que então, é importante a gente colocar claro, até para as pessoas entenderem aqui a gente que você não acredita, né? Porque às vezes falam, né? Você está inventando, é coisa da sua cabeça, é isso que você não acredita e realmente não é coisa da cabeça. não Ela é tem coisa uma da questão cabeça, tem uma questão real. fisiológica ali, né? É isso que eu quero dizer. Então, e nisso que eu quero chegar, assim, como que eu cheguei a você, né? Porque eu cheguei a um momento que você lê assim, né, o tratamento de fibromialgia, ele é multidisciplinar. Então, assim, você tem que cuidar com um reumatologista, você tem que cuidar com um nutricionista, com um psicólogo, né? Com um fisioterapeuta e vários outros especialistas que colocam ali, né?
Então, a primeira coisa que a gente pensa assim, bom, eu não sou rica para tratar com tantas pessoas, né? É, eu falei assim, uma questão privilegiada, que eu definitivamente não sou rica, eu sou uma professora, né? Mas eu tenho um trabalho que eu tenho um acesso a um bom convênio médico. Então, assim, esse convênio, você pode pagar ali, você tem os diversos planos, e eu pago ali um plano, tudo bem, você tem que desembolsar ali, mas me dá a oportunidade de fazer exames num ótimo laboratório. Se eu precisar ser internada, eu vou ser internada num ótimo hospital, né? Então, assim, eu tenho acesso a coisas muito boas, só que eu sei que a maioria das pessoas não tem, isso é difícil. E mesmo a gente pensando assim, você pensa assim, ah, eu vou fazer um acompanhamento psicológico. É muito difícil, porque se você faz pelo convênio, você tem lá um número de sessões. Eu tenho um problema aí que eu não sei se eu chamo de doença, de síndrome, que ele é para a vida inteira, né? E eu tinha muito essa ressalva, assim. Eu falava assim, não, eu não preciso de psicólogo, eu já fiz terapia por 10 anos, por que que eu vou fazer terapia de novo, né? E chegou um momento que eu tinha tantas crises que eu falei, não, eu preciso sim, né? Então eu me abri para isso e eu fui procurar e eu encontrei você, né? Eu encontrei você no Instagram, né? Mas, ao mesmo tempo, eu até falei com você na época, eu perguntei se você fazia atendimento até individualizado, e você falou que sim. É, mas eu achei legal a coisa do grupo, sabe? E assim, isso tem um peso bem grande para mim, assim, que acho que é até um outro capítulo. Mas nesse momento, eu já tinha passado por alguns médicos e eu encontrei uma endocrinologista. Eu gosto muito dela. Ela não estudou no Brasil, ela estudou em Portugal, né? Ela tem uma forma de ver a medicina bastante diferente. Ela não trata como uma medicina muito conservadora. É, ela é uma médica de estilo de vida, né? Medicina de estilo de vida. E ela me trata bastante assim, com foco na endocrinologia, mas ela me trata para fibromialgia, né? E aí eu recaio numa questão, que os outros médicos que eu recorro, eles são um pouco mais conservadores. Então, eu tenho que ficar dosando, né? E eu tenho outras questões de saúde, né? Nesse meio tempo, eu descobri outras coisas muito importantes da minha saúde, que eu tenho que tratar também. Se você quiser, depois eu falo, até descobrir que eu tenho uma condição rara nos rins, né? E, enfim, então eu tenho que tratar. É, e sobre o acompanhamento psicológico, também, como eu ia fazer com você o Fibro Mulheres, né? E que tem o grupo, eu também, ao mesmo tempo que eu estava pesquisando, encontrei uma outra pessoa. Então, no momento que eu dizia assim, não, eu não preciso de acompanhamento psicológico. Hoje eu tenho acompanhamento psicológico com duas profissionais, né? E para mim isso é muito bom. Assim, foi bem transformador, sabe? Apesar de que você pode até olhar e falar assim, poxa, de quando a Érica começou agora, parece que houve um declínio, né, da minha condição de saúde. Mas eu não vejo muito assim. Eu acho que eu já tinha uma condição de saúde que me debilitava por conta dos meus problemas ginecológicos, principalmente, que foi o que aconteceu agora. Então, eu fui tendo um problema que ele foi piorando, piorando, e que eu tenho levado há muitos anos, né? Mas chegou num ponto que saturou, né? Os médicos diziam para mim: ah, se você aguentar, né, chegar à menopausa, vai ficando aí com o seu mioma, né?
e aí você não precisa fazer uma cirurgia. E eu fiz isso, né? E eu estou fazendo isso mais ou menos quase 10 anos. Então, o final do ano passado eu fui no médico, né? E eu já fui com os exames prontos, que a endocrinologista tinha pedido, e ao mesmo tempo eu tive uma crise aí de dores, porque a gente tem dor em todo lugar, né? Eu tive dores na coluna e eu descobri que além do meu mioma estar assim, bem. Não sei se a palavra é grave, né? Mas que exigia assim mais cuidados, eu também fui diagnosticada com endometriose, que eu nunca tinha sido anteriormente. Então, quando eu procurei esse médico, ele é assim um médico bem jovem, muito competente, né? Ele olhou todos os exames e ele disse: "Olha, na minha opinião, você devia fazer cirurgia", né? E eu fiz essa cirurgia. Então, assim, eu vejo que esses últimos meses que eu passei e que você acabou me conhecendo num momento que eu acho que eu estava até muito bem emocionalmente, apesar da pandemia que me colocou bem para baixo, mas eu acho que eu estava me segurando bastante. Eu acho que toda essa questão do momento que a gente está vivendo, né? Que eu acho que isso influencia muito para mim o momento político, o momento de saúde, o momento histórico, assim, tinha ainda essa questão pessoal, que é essa questão de saúde. Então, acho que eu acabei dando uma caída, assim, porque tem hora que é difícil você sustentar tudo, né? Eu fiquei preocupada com você, Erika, porque você deu uma sumida, né? E aí eu fui atrás, mandei mensagem para se para ir te acompanhando. E de você ter um movimento seu, né? Que a gente precisou respeitar também para que você pudesse ali se reconstruindo. Foi o momento que você ficou mais introspectiva, ficou mais reservada, para você poder também depois se reerguer, ir reconstruindo. Né? Eu percebo que está sendo isso que está acontecendo hoje, não é? Eu vejo assim. Quando a gente para assim para falar da fibro, né? Então a gente lê muito assim a respeito e aí diz assim, não é uma doença autoimune, não é uma doença emocional, apesar de estar muito relacionado, não é uma doença autoimune, mas muitas pessoas que têm fibromialgia têm uma doença autoimune também, né? Não é uma doença inflamatória, mas eu tenho certas dúvidas disso, porque muitas pessoas que têm fibromialgia têm uma doença inflamatória também, né? Eu, por exemplo, eu tenho a síndrome do intestino irritável. Eu não tenho sentido muitos sintomas, assim, os últimos anos, porque eu fui melhorando a minha alimentação, não só no sentido de melhorar a qualidade, mas também de melhorar horários. Eu sempre, a vida toda eu fui professora e trabalhava período da noite, até 11 horas da noite. Voltava para casa, ia comer, porque eu estava horas sem comer e eu tinha fome. E eu dormia muito mal, eu tinha uma digestão terrível, né? Aí eu fiz o exame lá, deu não só que eu tinha gastrite, que eu tinha pangastrite, que eu tive uma úlcera no duodeno, que eu tinha o intestino todo inflamado, que eu tenho a síndrome do intestino irritável, esperava isso, né? Então, assim, quando eu leio sobre a fibromialgia, uma das coisas que é super relacionada é a inflamação no intestino. Tanto é que se fala o quê? Se você tiver um controle alimentar grande, se você fizer um uso de probióticos, por exemplo, provavelmente vai melhorar, porque a fibromialgia é, é uma questão também relacionada com a sua produção de neurotransmissores. Os neurotransmissores não são produzidos só na nossa cabeça, no intestino também, né? Então aí a gente começa a relacionar. Então, não é uma doença emocional?
mas se está relacionado com essa inflamação, que vai fazer com que eu produza menos neurotransmissores, que vão me deixar mais feliz, vamos dizer assim, então também não está relacionado com isso. Então, é ou não é, né? Então, para mim, hoje eu vejo assim, talvez não seja uma doença inflamatória emocional, porque não é uma doença, eu acho, né? É um monte de questões que estão em conjunto ali. E outra coisa que eu percebo também hoje é que as pessoas falam muito assim que a fibromialgia, ela você vai ter um monte de sintomas, mas ela não vai degenerar o teu corpo, né? E eu vejo que vai sim, porque a maioria das pessoas que tem fibromialgia tem determinadas características, né? Então, a grande maioria são mulheres, a grande maioria tem ali uma faixa etária, né? E essas mulheres nessa faixa etária vão ter determinados problemas de saúde independente da fibromialgia, né? Então a gente acaba tendo uma degeneração que é própria aí mesmo da vida, da idade. Mas quando eu paro assim para pensar em alguns aspectos, e, e para mim que é o pior, né, que é o cognitivo, eu já li algumas coisas que fala de uma degeneração assim que ela é importante, que acaba relacionando com algumas questões que a gente pode desenvolver Tá, e então, que se relaciona muito, né? E parou aqui para mim. vamos parte, que são informações que é importante a gente ir para parte por parte para entender, né? Porque senão, no todo, as pessoas podem não compreender. Quando fala dessa degeneração, pode ser que a fibromialgia desencadeie uma degeneração desde que a mulher não se cuide. Ela não faz isso, porque a forma delas lidarem com o tratamento, com a própria doença. Não, ficou pior. Tá Eu não conseguindo me escuto. ouvir? Não, tá muito ruim. Deixa eu ver se eu escuto agora. Vamos lá. Pode Me falar. ouvindo? Tô. Eu estava falando dessa questão, né, da gente ir por partes para ir separando e explicando melhor. Que essa questão da degeneração, ela pode sim desencadear uma degeneração, que a gente fala de uma piora, desde que a mulher ela não se cuide, ela não trate da melhor forma. Né? Tanto que tem mulheres com fibromialgia superativas e outras que nem conseguem sair da cama, por conta da forma dela lidar consigo e do tratamento. Então, a questão do piorar, ela vai piorar se você não cuidar e se você não se perceber. Né? Quando você fala de não ter uma causa emocional, a gente explicou ali no início que não é que não tem uma causa emocional, é que não é porque as pessoas confundem não é coisa da minha cabeça, é emocional, são coisas diferentes, é real, mas tem sim um cunho emocional, tanto que corpo e mente está conectado o tempo inteiro. Se a sua mente, seu emocional adoece, o seu corpo vai se entender, que é o que a gente fala muito da psicossomática. O quanto que as emoções influenciam na doença, porque uma tem fibromialgia, a outra tem diabetes, a outra tem câncer. Porque cada doença vai dizer um tipo de movimento de vida dessa pessoa. Então, e acho que recai muito no que eu falei quando eu comecei a seguir as pessoas no Instagram, né? Que quando você lê ali alguns comentários que as pessoas fazem, como que é diferente a forma que uma pessoa encara e que a outra pessoa encara, né? Então, acho que isso faz muita diferença. É, acho que uma das coisas mais importantes é a gente tomar a responsabilidade para a gente, né? Do... É, Oi.
Tá falhando? Oi? Érica? Tô te ouvindo. Aí, voltou. A conexão Tá. tinha falhado. Então, eu acho que uma das coisas muito importantes é a gente tomar responsabilidade para si, né? É, então, quando eu vejo as pessoas comentando ali no Instagram, e que você vê a diferença de uma pessoa e da outra, né? De parece que assim uma entrega assim completa daquilo, né? E outras pessoas que vão procurar se cuidar. É, e um dos cuidados é esse cuidado, né? Que é psicológico, emocional, que acho que ele é muito importante, sim, né? E que demorou para eu perceber isso, porque eu acho que ajuda muito a gente. Eu não sou uma pessoa que eu tenho reservas quanto, por exemplo, você fazer um acompanhamento psicológico. Pelo contrário, eu fiz muitos anos da minha vida. Minha mãe faz assim muito, muito tempo. E isso foi muito importante, assim, uma mudança drástica na vida para melhor, né? Para a vida dela, para a vida familiar, né? Então, assim, eu tenho muito respeito por isso. É, só Como que que foi? Pode fechar esse raciocínio que depois eu te pergunto. Só que, assim, quando eu falo assim que eu acho que a fibromialgia não é uma doença emocional, é nesse sentido aí que você colocou, né? Da gente achar que é uma coisa da cabeça e que não tem nada fisiológico acontecendo ali. Eu acho que, pelo contrário, tem muitas coisas. Tem, por exemplo, eu já li muito, que tem pesquisas que relacionam com uma inflamação no cérebro, né? Então, já ouvi falar sobre isso, já ouvi falar sobre a inflamação intestinal, que tem a maioria das pessoas com fibromialgia tem, né? É, então, eu vejo assim sobre esse aspecto, né? Você ia perguntar. Érica, eu quero saber de você, como que foi a sua experiência no Fibromulheres? A gente está falando dessa questão emocional e do quanto que você se abriu, né? E você pôde se dar a oportunidade de estar dentro do Fibromulheres. Conta um pouquinho aqui para mim, como que foi a sua experiência? Você está retornando agora também para o Fibromulheres? Me compartilha aqui comigo. Então, eu acho assim que eu fui meio relapsa no acompanhamento das atividades, você sabe, né? Mas foi também muito por conta desse momento que estava vivendo, assim, de ter tido um declínio, assim, da saúde bem grande. E aí você está trabalhando, a gente como professor, né? Ninguém, tem coisas que só sabe quem passa ou quem está por perto, né? Os professores com a pandemia, eu não conheço ninguém que não tenha sido assim, né? Passaram a trabalhar muito. O professor trabalha muito. O professor é um desgaste. O professor, ele é aquela pessoa que ele tá ali para apanhar às vezes, né? A maioria das vezes. Por quê? Porque é, eu acho que a gente acaba assim passando da vida, né, da infância para a juventude, para a vida adulta, e a gente vai passando por diversas dificuldades, por traumas, por frustrações, né? Então, quando você está na escola, eu percebo assim, eu vejo os meus sobrinhos falando dos professores, eu acho muito engraçado, né? Que é assim, é tudo igual, né? É, quando você está ali, que você dá aula para um adolescente, as reclamações que eles fazem, aí eu vejo em casa os comentários que eles fazem, assim, eu acho que as pessoas são muito rígidas no julgamento que tem com os outros, de forma geral, o ser humano é assim, né? E o professor, ele é alguém que está ali
que ele pode ser inspiração, ele pode ser alguém que você vai jogar todas as suas frustrações em cima, né? Então, a gente sofre com isso, né? É bastante difícil. E até me perdi aqui no que eu estava falando, né? Você começou a contar da sua experiência no Fibra Mulheres e falou dessa Ah, questão de você ter uma pausa por conta da pandemia. sim. Então, e a pandemia, o que que ela trouxe? Uma experiência nova para todo mundo no universo, né? É, Mas para os professores foi um grande desafio. A gente tem que continuar trabalhando, a gente tem que educar as pessoas, né? Nós estamos vivendo uma coisa muito louca, que você tem uma doença que mata milhares de pessoas, a gente tem medo, né? Outro dia eu vi a live de uma nutricionista, que é a minha nutricionista, porque eu fui tratar com uma nutricionista também, né? Eu vi que era bastante importante. E você colocou isso aqui também. E a partir do Fibro Mulheres, que eu fui procurar nutricionista. E ela falava assim: quanto é difícil para alguém que tem fibromialgia ter a Covid, né? Então, assim, eu sempre pensava isso. Já pensou? Eu tenho uma amiga que teve Covid, ela falou que era terrível, a dor, o cansaço. Imagina eu que já tenho dor e cansaço o tempo todo, eu vou ter Covid, como que eu vou ficar, né? Então, assim, é meio assustador, assim, quando você ouve. E eu vivo com a minha mãe, né? Minha mãe tem 68 anos e eu tenho medo, né, de pegar Covid, transmitir. Então, eu lembro lá no começo, era uma tensão muito grande. Infelizmente, as pessoas relaxaram demais. Então, a gente está vivendo um momento, assim, dramático, trágico, né? É, Tá enfim. lidando hoje com isso, Érica? Com Oi? essa questão. Como que você está lidando hoje com essa questão do medo, né, do Covid aí, e esse receio todo? Então, no começo eu tinha bastante medo e uma tensão muito, muito grande, né? É, E aí veio até, eu acho que por conta disso também que eu fui buscar, né, essa ajuda psicológica também, né, para passar melhor por esse momento, né? E depois eu também relaxei, mas eu relaxei assim o espírito, né? Mas não nos cuidados. Nos cuidados, assim, eu comecei a sair um pouco, porque eu era mega cuidadosa, assim, mas eu comecei a sair para fazer algumas coisas que eu, por exemplo, uma compra eu só fazia online. Eu comecei a sair de vez em quando com isso, mas aí minha cunhada teve a Covid. No dia 23 de dezembro. E foi um baque para a gente. Nós temos uma família grande que passa a família toda junto no Natal sempre, né? Nunca passamos assim, sem ser muitas pessoas. E de repente a gente ia passar o Natal somente eu, minha mãe, meu irmão, minha cunhada e as crianças deles, né? E de repente nem com eles nós poderíamos passar. Passamos o Natal, eu, minha mãe e as duas gatinhas, né? Foi assim um momento triste. Aí eu falei: não, mãe, é Natal. Então a gente vai fazer a ceia de Natal, a gente fez as comidas, fizemos doce, a gente sentou à mesa, arrumamos a mesa bonita, ficamos bonitas, né? E o tempo todo a gente falou, a gente ligava, outras pessoas ligavam, eu não me senti assim sozinha, mas foi uma experiência terrível, né? Então, foi assim, eu acho que tá sendo difícil, mas hoje eu tô lidando, acho que bem até. Hoje, por exemplo, a gente teve uma reunião de trabalho e a coordenadora, né, uma reunião pedagógica, ela se emocionou, né? O marido está com Covid, então ela está em casa trabalhando online, ela estava indo para a escola, ela está trabalhando online. E é difícil, porque você está ali com a pessoa doente, tem os filhos, você tem que trabalhar também, né? E você tem que dar conta de tudo
né? Inclusive emocionalmente, né? Então ela se emocionou durante a reunião, né? E aí eu pensei, não, tá tudo bem, ele tá bem controlado, né? Tudo. Mas é muito difícil. E aí outra professora já comentou que o namorado tá na UTI, né? Ela, então, assim, é difícil a gente Qual que é o ouvir isso. desafio? Oi? Qual que é o seu maior desafio hoje? Então, eu acho, no trabalho, Para você, na sua vida. Até ai, então, você está falando, né, dessa questão do Covid, o quanto está sendo difícil, mas você está olhando muito, não sei se você está percebendo, mas você está olhando muito para o outro e pouco de você. Né? Qual é, está sendo os não, desafios? então, eu acho que eu estou comparando assim um pouco. Na verdade, eu quis dizer assim que eu olhei e eu vi assim que eu até que eu estou bem tranquila, sabe? Eu tenho os receios, mas é muito diferente lá do início. Acho que por isso que eu coloquei isso, né? Eu tenho medo assim. Eu, por exemplo, eu não dirijo. Eu só ando de transporte público. É alguma coisa que eu tomei uma resolução ali num momento da minha vida que eu não ia dirigir, que eu tenho medo, e que eu não ia ficar sofrendo com isso. Simplesmente é alguma coisa que eu assumi para mim. Eu não dirijo. Eu ando de Uber, eu ando de transporte público, ando de carona, mas não dirijo, né? E é, neste momento tem sido difícil isso, porque o transporte público ficou uma coisa muito perigosa para mim. Então, isso me coloca medo. Mas fora isso, eu acho assim que eu estou bem tranquila no sentido de eu estou em casa, eu estou me cuidando, então tá tudo bem. É, teoricamente, daqui uma semana eu começaria aulas presenciais, porque eu dou aulas práticas, eu trabalho num curso técnico, né? Agora a gente já repensou, a gente já vai replanejar, porque a gente acha que não é o melhor momento para correr tais riscos, né? Mas o ano passado, num determinado momento, eu tive que encarar, né? Você sabe que além da fibromialgia, é, eu tô acima do peso, então assim, eu tenho um grau de obesidade, eu sou hipertensa e eu tenho diabetes tipo 2, então eu sou grupo de risco, né? E eu encarei, eu falei, não, eu vou trabalhar, é a minha responsabilidade, né? Eu fui, tive cuidado, andei de transporte público e não peguei a Covid. Hoje eu já tenho bastante receio disso, porque eu acho que com essas variantes aí não dá para brincar. E como as pessoas relaxaram muito, o transporte público está muito mais cheio. Então, não vai ser mais aquela questão, né? Apesar disso, assim, emocionalmente, eu acho que eu tô bem nesse sentido. Eu tô, assim, tranquila, vamos dizer. Se vê hoje, Érica, de forma geral. Se você olha para a Érica, o que você vê? Olha, eu vou comparar, assim, eu com o ano passado, nesta época do ano. Esta época do ano, eu estava vivendo um momento difícil, triste, por questões, assim, pessoais, né? Eu estava muito frustrada, assim, muito para baixo, né? E assim, com algumas mágoas, e aí veio a pandemia. A pandemia me fez pensar em muitas coisas. Aí veio o Fibro Mulheres, né? É, e veio também a terapia que eu faço individual. Ahn, bom, eu acho que eu fui passando por um processo que, quando eu comecei o Fibro Mulheres, tinha até um lado que eu estava bem, assim, eu estava me sentindo madura em relação à fibromialgia. Do fato de ter aceitado que eu tinha que procurar mais ajuda, outros profissionais, né? É, mas aí eu comecei
a sentir muitas dores, ter hemorragia, né? É, e não entender muito bem aquilo, ter as dores lá na coluna. E então você está passando por uma pandemia. Eu sozinha aqui com a minha mãe, né? Você fica assim durante um ano, você trancada ali com uma pessoa, é um estresse, né? Chega uma hora que você começa a cansar, uma cansa da outra, apesar que a gente vive super bem, a gente se entende muito bem, né? Mas dá umas estranhadas às vezes. E é, eu comecei a questionar essa coisa da saúde, né? Fui procurar o ginecologista, ele veio com a ideia da cirurgia, e isso foi um baque para mim também, porque eu não queria tirar útero de forma alguma, né? Eu achava um absurdo eu não ter útero, né? Então eu fiquei assim bem arrasada. E aí eu pensei muito sobre aquilo e fui formando a ideia. Eu li muito sobre prós e contras, né? E eu decidi em fazer a cirurgia. É, uns dias depois da cirurgia, eu falei para minha mãe, mãe, agora eu sou uma mulher que eu não tenho mais útero, né? Mas eu sou exatamente a mesma pessoa que eu era antes. Não tem nada diferente para mim, né? Porque eu nunca usei o meu útero para nada, eu não tive filhos, né? Assim, não usei para nada não, né? A gente tem os ovários lá que produz os hormônios, eu perdi um ovário também, mas enfim. É, mas não fez diferença em mim como pessoa, né? Só que me fez pensar bastante, me fez ficar assim mais sensível, sabe? Outra coisa, assim, engraçado, né? O último encontro que teve do Fibro Mulheres, uma semana antes, eu li alguém do Instagram dizendo assim que a coisa mais frustrante da vida dela é que ela não podia marcar compromissos por causa da fibromialgia. Quando ela marcava compromisso com alguém, ela já dizia: Olha, mas você já sabe que pode ser que eu não apareça, porque eu nunca sei como que eu vou estar. E aí eu pensei assim, não, como que ela pode pensar isso? Eu jamais vou me entregar dessa forma. Se eu tiver um compromisso, eu vou de qualquer jeito. Eu vou me arrastando, né? E aí, uma semana depois, a Jordana manda uma mensagem, né? Que ia ter um encontro, né, no sábado. E aí eu fiquei feliz, eu falei assim, poxa, eu não participei dos dois últimos encontros, né? Um foi por uma outra questão, o outro por essa questão da saúde, né? E eu falei assim, agora eu já passei pela cirurgia, tudo, eu estou no pós-operatório, mas dá para eu participar. E nesse dia eu pensei assim, amanhã eu vou me arrumar, vou ficar bem bonita, assim, para participar com as meninas, para mostrar, estou bem, né? Eu passei uma noite de cão, assim, eu não dormi, porque todo esse período depois da cirurgia eu caí numa crise, né? Você sente lá uma dor, porque você tirou órgãos, né? Então você sente dor. E aí vem a crise da fibromialgia. E esta noite, especialmente, eu senti muita dor, muita fadiga, não dormi nada, né? Se estivesse segurando, e aí veio com tudo, né? É. Explodiu. E aí eu fiquei tão decepcionada, tão frustrada, sabe? Porque eu queria tanto participar, né? Mas eu não tinha a menor condição. Nesse dia, até depois, horas depois, assim, eu fiquei muito bem, até pelo que eu estava, sabe? Mas foi muito frustrante. E aí eu pensei naquela pessoa que eu tinha lido lá, que ela falava assim, eu não posso marcar um compromisso porque eu não sei como que eu vou estar, né? E me veio muita coisa assim do julgamento, como que a gente é julgado e como que a gente julga. É, porque tem muitas pessoas que eu conheço que têm fibromialgia e julgam assim, ah, mas não é tanta dor assim, ah, eu não fico tão cansado quanto você fala, ou quanto outra pessoa fala, não é desse jeito, né? Então, a gente percebe que você às vezes critica
o outro que julga, mas você julga o tempo todo também, sabe? Então a gente tem que começar a ter mais autocrítica assim com isso. Mas, Pra... é, Oi? mas empatia também, né? Isso, exatamente, exatamente, né? Que é difícil, e isso é uma coisa importante também, porque assim, quando eu penso assim em família, eu acho que eu tenho uma família, que a minha família é assim, eu tenho a minha mãe, né? Eu tenho dois irmãos. Eu tenho um irmão que ele mora no Japão faz uns 20 anos, que é meu irmão caçula, né? E eu tenho meu irmão do meio, que eu sou a mais velha, que ele mora aqui, né? Ele mora em outra cidade, mas é aqui próximo, e que a gente tem bastante ligação. Nós três somos muito ligados, né? Mas, assim, claro que é diferente quando você não tem a proximidade física, né? Você não conta com a pessoa, assim, com algumas coisas, né? Então, assim, meu irmão que tá aqui, eu conto com ele, assim, para várias coisas, ele conta comigo também, enfim, a gente faz trocas, né? E eu acho que eu tenho uma família que até tem um entendimento bom, assim, uma aceitação de que eu tenho uma condição de saúde que exige determinados cuidados. Mesmo assim, eu acho que é difícil das pessoas entenderem o que eu passo. Então, eu percebo que só uma pessoa que passa por alguma coisa parecida com o que você passa vai entender, né? Então, quando você fala em empatia, é muito, muito importante. Mas tem um determinado ponto que a pessoa consegue entender para ter empatia. Porque a fibromialgia é uma coisa muito complexa, né? Então, como tem muitas coisas que você sente, é muito difícil de você explicar, né? a própria pessoa, ela não consegue explicar, Não. né? E aí, quando vê o outro não entendendo, é muito angustiador, né? É muito angustiante. E aí precisa desse trabalho de, peraí, eu preciso entender o que está acontecendo comigo para eu me cuidar e eu me tratar. E aí o outro me apoia da forma que ele consegue, para ficar tudo bem. É porque a cobrança do outro acaba que gera um desgaste. É. E é importante que olhe para isso. E está chegando no finalzinho, a gente está precisando encerrar. E eu percebo assim que o seu movimento na vida você é uma pessoa muito amorosa com a sua família, né? Você acolhe, você ama muito. E o quanto que você veio somatizando, né, várias síndromes, várias doenças, vários diagnósticos aí no seu corpo. E que tem um cunho muito emocional, como a gente tem falado aqui, que você pôde se abrir para isso, né? Que agora que você está entendendo, você está aceitando olhar o significado dessas doenças na sua vida. E quando eu falo dessas pessoas muito amorosas, essas pessoas muito amorosas, elas tendem a somatizar no corpo delas para salvar a família. É como se no sistema falasse assim, querida família, eu amo muito vocês, então enquanto vocês vivem a vida de vocês, eu dou conta, eu fico com peso. E aí começa a aparecer as doenças, né? Começa a aparecer algumas dificuldades, algumas limitações, né? Não dá tempo de abrir muito. Hoje eu deixei muito você compartilhar, você falar mais de você, né? Mas eu acho importante trazer isso para você refletir, porque isso tem que ser de pessoas muito amorosas. E aí isso é a gente pegar o nosso adulto interno, que tem, a gente tem a criança e o adulto interno, pegar e perceber que a nossa família, ela caminha e ela flui na vida de qualquer jeito. Não vai adiantar a gente fazer nada mais por ela. O que a gente pode fazer é olhar, reverenciar, olhar com respeito e construir a nossa vida. Uhum. Tem sentido o que eu estou falando? Ah, tem bastante, sim.
tem. E tem também, assim, o fato de estar no Fibro Mulheres, né, de você ouvir outras pessoas falando e que você enxerga nas outras pessoas, assim, coisas que às vezes a gente não enxerga em si mesmo, né? Então, quando você vê o outro falando, você fala, epa, né? Tem aí muito de mim, né? Mas eu acho que tem uma coisa, assim, que eu fui aprendendo na vida e talvez, assim, é, é uma coisa que eu não tenho, assim, de não saber receber. Eu sei receber e eu gosto de receber também das outras pessoas. Eu acho que isso ajuda, sabe? É, então, assim, porque quando a gente é assim, né, que você se doa muito, assim, né, de uma forma ou de outra, para as pessoas, você acaba sendo cruel consigo mesmo, né? E ainda quando a gente não sabe receber, então aí fica bem pior, né? Que a gente não se dá merecimento, né? Então, mas eu acho que eu aprendi muito isso assim na vida, né? E a terapia foi fundamental na minha vida, assim, nesse sentido. Muito, muito importante. O que você poderia falar, Érica, para as mulheres que estão nos ouvindo aqui hoje, que pensam que não tem luz no fim do túnel, por elas terem fibromialgia, que não dá para ser feito nada? Que mensagem que você pode deixar para elas? Bom, eu acho assim que é, enquanto a gente está respirando a vida, isso é muito importante. E se eu estou respirando, eu tenho que fazer mais do que respirar, né? A gente veio para o mundo, eu acho que a gente tem um objetivo, que é ser feliz. E não importa a forma que você vai ser feliz. Então, eu, por exemplo, eu fiz escolhas muito difíceis na minha vida. Eu escolhi ser uma mulher solteira, sem filhos. Então, eu não tenho uma família para chamar de minha nesse sentido formal, né? A minha família é diferente. Então, assim, a gente abraçar as escolhas que a gente faz com amor e a gente cuidar da gente. Porque por mais que você tenha amor pelas outras pessoas, se você não cuida de você, você não está ali também para cuidar dos outros que você ama, né? Mas que a pessoa que você tem uma obrigação, você tem a obrigação de se cuidar e o cuidado é um cuidado com a saúde, é um cuidado com a mente e é principalmente essa coisa da gente buscar o que faz a gente feliz, né? Você Acho se que isso. considera feliz hoje, Érica? Oi? Você se considera uma mulher feliz hoje? É uma pergunta difícil. Eu acho assim que ser feliz não é um momento, né? Que é que é uma construção. Então, eu acho que o que eu construí, quando eu paro assim, olho, é o que eu entendia como o meu eu, né? Então, assim, muitas vezes eu me perguntei na vida, será que eu estou indo pelo caminho certo, né? As minhas escolhas pessoais, familiares, profissional, né? Então, nesse sentido, eu me considero sim. Eu acho que não tem assim uma pessoa que aí chega um momento, eu fiz tudo, então hoje eu sou uma pessoa feliz. Não, hoje eu estou bem, amanhã eu não vou estar. Eu tenho essa questão da saúde que ela impacta muito nesse sentido. Então é difícil essa coisa de você ser feliz, né? Assim, por exemplo, faz noites que eu não durmo direito, muito tempo, com muita dor que eu tô sentindo, né? Então você fala assim, putz, ainda ela vai falar que é feliz, né? É, mas eu acho que é uma coisa que vai além, né? Que é uma construção da vida, construção da vida. Então, assim, quando eu paro assim, eu penso assim, sabe? Eu estava falando isso com a minha mãe essa semana, né?
Outro dia ela falou assim, poxa, não tem nada para fazer aqui para comer. Aí eu olhei para ela, aí ela falou assim, ai, que pecado, até pecado falar isso, né? Eu falei assim, porque a gente tem uma casa para morar, sabe? Uma casa que não é um palácio, mas que é uma casa arrumadinha, toda do jeitinho que a gente quis que ela ficasse. É, É um estado de ser, é né? um Ainda estado vai de muito além ser, do como você está hoje. é, Porque às vezes as pessoas acham, a gente está esgotando nosso tempo aqui, mas as pessoas acham que a felicidade é quando a vida está redonda, como você falou. Quando está tudo perfeito, tudo maravilhoso, então eu sou feliz. Só que não é assim. Vai ter altos e baixos, vai ter momentos que você vai estar plena, sem dor, vai ter momentos que você vai estar com muita dor e com insônia, mas isso não significa que você não é feliz, porque é um estado maior, né? O significado é muito mais profundo. é. Então, e assim, eu acho que esse ano, apesar de ter sido muito difícil para todo mundo, foi um ano que eu me descobri muito, assim, sabe, como pessoa do que eu queria para minha vida, do que eu quero para minha vida. E eu acho que eu tenho muita coisa para descobrir ainda, né? Na terapia lá individual, a gente está conversando muito assim de o que eu gosto de fazer. E eu falei assim, de repente eu cheguei num ponto que eu não sei o que eu gosto de fazer, além do trabalho, além da família. Então assim, quando você tira trabalho e a família, resta o quê? A Érica, né? Então eu esqueci das coisas que eu gosto de fazer. Então eu tenho que resgatar isso, né? E é E, bom, né? Parar para pensar nisso. com certeza. E aproveite a gente, Érica, É. no Fibromulheres, a comunidade, né? Nos modos, tem muito exercício para você ter esse contato consigo mesmo. É, E tem, aproveita todas as potencialidades que você tem aí, as ferramentas que você tem em volta para se fortalecer, tá tem bom? mais uma coisa que eu queria falar para as mulheres de fibromialgia. Eu descobri uma coisa também nos últimos meses que eu nunca quis na minha vida, né? E aí, de repente, por causa da pandemia, você fica isolado e eu resolvi, por causa dos meus sobrinhos, tinha uma gatinha que deu cria ali, eu vi os gatinhos nascerem e eu falei, eu quero um gato. E eu nunca quis, porque eu acho que dá trabalho, é gasto, você tem a coisa emocional que você se desgasta ali também, porque eu tinha animais assim, que era da família, que era do meu avô, da minha avó, mas eu nunca tive o meu assim, né? E eu sofri lá quando o cachorrinho morreu, né? Então eu falei, eu não quero mais passar por isso. E aí, de repente, eu tô com duas gatinhas. E é muito bom, sabe? Isso também tem um resgate para a nossa saúde, que é uma outra relação que você vive, sabe? Eu que não sou mãe, apesar da gente estar falando aquela coisa que aquela pessoa que gosta de ficar cuidando, assim, né? Você não tem uma coisa que é sua. Então, agora eu tenho ali, é difícil, mas é gratificante. Que bom, Érica. Gratidão por ter você aqui, viu? Muito Obrigada obrigada. pela sua história e trazer a sua mensagem para várias mulheres com fibromialgia. Você pode ter certeza que você vai ajudar muitas mulheres com a sua história. E você ajuda muitas mulheres. Muito Gratidão. obrigada. E continue na comunidade, tá? Mais Uhum. assídua, que você está aberta para isso. Continue com as aulas, com as atividades e vamos juntas. Você não pode participar dos outros encontros, agora vai ter Vou um monte de participar. outros encontros exclusivos para as fibromulheres para você estar lá, Tudo bem. tá bom? Um Estarei lá. beijo para você. Tchau. Um prazer estar aqui. Tchau, tchau.